todo ano você vê a mesma cena dentro da Allianz Arena. Peguei aquele copão de cerveja e falei, pô, o que eu vou fazer com esse copão? Não estava acostumado, era o meu primeiro título com o Bayern. Falei, sabe uma coisa, vou jogar na cabeça do treinador. Mas será que esses torcedores se cansaram de ganhar, se cansaram de ser campeões? It doesn't get boring, right? Winning titles. Football is not only sport, it's political. Você dá uma olhada na torcida para ver o que eles estão fazendo, você vê um agito, um movimento meio diferente. Eu vim entender o que tem de tão fascinante por trás dessa torcida e desse clube, que é o Bayern de Munique. Em cada país, em cada região do mundo, há costumes, crenças e cenas que constroem o esporte local. O futebol é cultura. E nessa série exclusiva do Peleja, a gente se desloca para te mostrar uma das suas tantas subculturas. Bom, antes de começar esse episódio, antes de explorar Munique, que eu tô louco pra entender a cidade, você já percebeu que o Peleja tá gravando essa temporada do Subculturas na Alemanha? Munique é uma cidade com aquela cara, aquele estereótipo construído ao longo dos anos sobre o que seria a vida alemã. É lá onde acontece, por exemplo, a Oktoberfest. Aliás, o festival estava rolando enquanto eu colava na cidade com o Martino, o produtor e famoso gringo do Peleja. Como gringo! É claro que a cidade não fica assim todos os meses, mas foi interessante sacar a cultura local do convívio em comunidade, do se juntar em grupo, brindando tudo isso. Isso me fez começar a entender um pouco mais sobre um dos dois clubes locais, ou o mais famoso deles. Bayern Munich have a long history, about 120 years, and the culture around this club is magic. We have the most Mitglieder, supporters in the world. The biggest club from the people are, I don't know the word in English, Mitglieder? Member! Yeah, that's it. Members! Yeah, so easy sometimes, yeah, but too much drunken lust. Ele bebeu muito na noite anterior porque rolava a Oktoberfest, um festival que começou para celebrar o casamento de um rei e de uma rainha da Bavária, mas é conhecido mesmo pelos litros e mais litros de cerveja que banham Munique por 2 semanas. Só quem mora lá deve entender o impacto do festival na cidade. And you were yesterday in a Oktoberfest party, yeah? Yeah, I was. How is this? It's like... This is a place to get drunken. Você em Munique é a mesma coisa, você está em Roma e não ir visitar o Vaticano. Então, quando você está em Munique, na época da Oktoberfest, você tem que, pelo menos um dia, você tem que aparecer lá. Porque é uma festa única. Na Oktoberfest, eu nunca vi um alemão triste. In Bavaria, you have a lot of beer companies, all in Bavaria. That's why you drink here in Bavaria so much beer and so a lot of different beers. Yeah. And that's why I left you a central of beer in Bavaria. What about those costumes? This is tradition. Years of tradition. It's so many years old. The tradition to have a leather pants and like the whole outfit. It's not a costume, it's tradition. We play in the Olympic Stadium. Yes. And I think they start, they drink after they win the cup. They get some beer and then somebody start, I don't know who, somebody start to take some shower with the beer.
Eu que inventei o banho de cerveja Você aqui. que inventou o banho de Eu que cerveja? inventei. Como assim? Eu inventei aqui. Primeira chuteira colorida foi a minha, chuteira branca, na época do Stuttgart, que eu jogava lá, em 96. E banho de cerveja foi com o Giovanni Trapattoni. A gente ganhou a Copa da Alemanha em Berlim e era o último jogo dele. Eu peguei aquele copão de cerveja e falei, pô, o que eu vou fazer com esse copão? Não estava acostumado, era o meu primeiro título com o Bayern. Falei, sabe uma coisa, vou jogar na cabeça do treinador. Aí eu peguei e despejei na cabeça do Giovanni Trapattoni. E aí, assim começou o banho de cerveja. Virou uma tradição. Brasileiro em Munique. Entrando na Allianz Arena, e se você quiser assistir a todos os jogos da Bundesliga, você tem que baixar o OneFootball. O link está na descrição desse episódio. É muito importante que você clique no link do Peleja, está na descrição, para você acompanhar tudo do futebol alemão e para você acompanhar o que o Peleja tem feito também em termos de subculturas e de conteúdo do futebol alemão. Então baixe o OneFootball para assistir a todos os jogos da Bundesliga. Essa torcida que fica ali atrás do gol tem um histórico de levantar bandeiras para muitas causas. São vários exemplos de manifestações dos Chiqueria, o grupo de ultras mais famoso do Bayern. No jogo que eu tava, quando o Asmun, o iraniano que joga no Leverkusen, entrou no segundo tempo, os torcedores esticaram faixas com os dizeres "Mulheres, Vida, Liberdade", em apoio à revolução feminista no Irã. O próprio jogador já tinha se manifestado contra a morte de uma iraniana de 22 anos no país. Now, in this time and in the last years, football is not only sport. It's political, like also. Yeah, they make so many things around the football. Social projects for poor people or against racism or a lot of things. Football is a lot of more than you go on Saturday to the stadium and sing and go home. Você está ali dentro de campo, querendo ou não, você está concentrado, como a gente fala, você está no foco ali, mas volta e meia você dá uma olhada na torcida para ver o que eles estão fazendo, você vê um agito, um movimento meio diferente, mas eles querem só demonstrar que eles estão tristes com alguma situação e espera que nós podemos ajudá-los com o nome que tem o Bayern de Munique. We have a special, very cool supporters scene here. This is very special. Community, the curva. Yeah, curva in Italy, in Brazil. Yeah. That's very special. That's nice. They are the most politically correct and not so violent. So the most groups are peacemaker. Yeah, not every time, but the most time. Yeah. They are friends with São Paulo. They are friends with São Paulo, with Bochum. Yeah, but they have also some enemies also. But it's football, you know. Yeah. Nessa rápida passagem pela cidade, eu consegui sacar um pouco desse senso de comunidade que a galera em Munique tenta manter ao longo dos anos. Mesmo com tantos títulos, vitórias, boa parte da torcida parece se preocupar em olhar também, ou principalmente olhar para o que está ao redor do campo, em vez de olhar só para dentro dele. Algo que é inclusive prioridade para tudo que o Peleja faz. Eu saio de Munique curioso para entender outras partes diferentes da Alemanha. No próximo episódio eu vou para Dortmund tentar desvendar o que existe por trás da Muralha Amarela, o grupo de torcedores mais famoso do mundo. Bora para mais um. Thank you. Okay. Okay, I'm ready. Welcome. Thank you. É mais um Subculturas no Peleja.